A Netflix quase morreu antes de ganhar vida. Uma ideia simples, enviar DVDs pelo correio, parecia tão sem futuro que até a gigante Blockbuster riu quando foi convidada a comprar a empresa. Ninguém imaginava que aquele pequeno negócio, ignorado e desacreditado, um dia redefiniria como o mundo inteiro consome entretenimento. Mas como uma startup franzina conseguiu derrubar um império bilionário? Como uma aposta considerada absurda se transformou em uma das maiores revoluções da história da tecnologia? E quais decisões secretas, arriscadas e até desesperadas colocaram a Netflix na trilha que mudaria tudo? Hoje, você vai entender a trajetória inesperada de uma empresa que provou que o dinheiro sempre conta uma história e, às vezes, a história é completamente diferente do que todos esperavam. Antes da Netflix existir, alugar um filme era quase um ritual obrigatório: sair de casa, enfrentar filas, escolher entre prateleiras lotadas, e se atrasasse a devolução, pagar multas que irritavam qualquer cliente. As locadoras viviam desse sistema. A Blockbuster, por exemplo, faturava centenas de milhões por ano apenas com taxas de atraso. Era um modelo lucrativo demais para que alguém ousasse questioná-lo. Foi justamente essa dor, a frustração com uma multa, que acendeu a fagulha na cabeça de Reed Hastings. Depois de ser cobrado por devolver um filme atrasado, ele começou a se perguntar por que assistir algo precisava ser tão burocrático. A partir dessa inquietação, Hastings e Mark Randolph começaram a imaginar um modelo mais simples, mais amigável e mais tecnológico. No início, testaram diversas ideias, até chegarem ao conceito de enviar DVDs pelo correio. E por que DVDs? Porque eram leves, não quebravam facilmente e podiam ser enviados em envelopes baratos. Parecia uma ideia tola para a maioria das pessoas. Para eles, parecia diferente o bastante para valer o risco. Até o nome nasceu dessa busca pelo novo. Randolph queria algo que unisse internet e cinema. Entre centenas de sugestões, uma chamou a atenção: de Netflix, a fusão de Onet, ou rede, com o Flix, ou gíria para os filmes. Um nome simples, direto e que soava um pouco futurista, exatamente o que eles procuravam. Mas, apesar do nome promissor, o começo foi tudo menos glorioso. A Netflix nasceu longe dos holofotes. Era uma empresa pequena, improvável, quase invisível. Não havia manchetes, nem previsões de grandeza. Enquanto a Blockbuster dominava milhares de lojas pelo mundo, a Netflix operava discretamente em um galpão, empilhando DVDs manualmente e apostando em algo que ninguém levava a sério. Mas às vezes é justamente no silêncio que surgem as ideias capazes de mudar uma indústria inteira. E ali, naquela operação modesta, nascia o primeiro capítulo de um fenômeno mundial, uma história em que o dinheiro ainda não falava alto, mas já começava a sussurrar o rumo que tomaria. A Netflix podia ter continuado como uma simples locadora online, se não fosse por uma descoberta que mudaria tudo. Logo nos primeiros anos, Hastings e Randolph perceberam algo curioso: os clientes que alugavam um DVD, geralmente, alugavam vários ao mesmo tempo. E quem alugava mais, reclamava menos de prazos e multas. Era como se a dor real do mercado não fosse o aluguel, mas sim a pressão de devolver rápido. Essa percepção levou à pergunta que detonaria a primeira grande ruptura. E se o cliente pudesse ficar com o DVD o tempo que quisesse? A ideia parecia absurda. Sem multas, sem prazos, sem taxas adicionais. O modelo que sustentava todas as locadoras simplesmente deixaria de existir. Internamente, o risco era gigantesco e externamente, todo mundo dizia que isso jamais daria lucro. Mas foi justamente essa aparente loucura que abriu o caminho para o próximo passo: o sistema de assinatura mensal. Em 1999, a Netflix lançou o plano que mudaria não apenas a empresa, mas toda a indústria. Por um valor fixo, o assinante podia escolher vários DVDs, receber em casa e devolver quando quisesse. Nada de penalidades, nada de pressa, nada de estresse. Era quase um ataque direto ao coração do modelo da Blockbuster, que dependia das taxas de atraso para sobreviver. Abordaremos a fundo mais para frente. Para muitos consumidores, o conceito soava libertador. Para investidores, parecia financeiramente suicida. E esse contraste alimentou debates internos intermináveis. O medo de que os clientes abusassem do sistema era real.
Mas, surpreendentemente, o comportamento das pessoas foi o oposto do esperado, a maioria não alugava de forma desenfreada. O ciclo natural de consumo tornava o modelo sustentável. Foi nesse momento que a Netflix percebeu que estava criando algo maior do que uma locadora digital. Estava construindo uma experiência. E, silenciosamente, essa nova experiência começava a corroer a base de um mercado que há décadas funcionava da mesma maneira. O mais curioso é que, apesar da inovação, a Blockbuster não reagiu. Continuou apostando em suas lojas físicas, em suas multas lucrativas e na crença de que o público jamais abandonaria o hábito tradicional de alugar filmes presencialmente. Mal sabiam que a revolução já tinha começado. E o que veio depois desse movimento provaria que a assinatura não era apenas um novo modelo de negócio, era o primeiro passo na direção de uma guerra que poucos estavam preparados para lutar. Quando a Netflix ainda engatinhava, queimando caixa e sofrendo para convencer o mercado de que pessoas realmente pagariam para receber DVDs pelo correio, Reed Hastings tomou uma decisão ousada de bater a porta da inimiga dominante. A Blockbuster, avaliada em bilhões, era praticamente um império, lojas iluminadas em cada esquina, tarifas de atraso que rendiam fortunas e a convicção de que nada poderia abalar um gigante tão confortável. O encontro aconteceu em 2000, em uma sala corporativa onde a diferença de poder entre as empresas era quase palpável. Do lado da Netflix, um modelo inovador, mais instável, dependente de capital e ainda sem lucro real. Do lado da Blockbuster, executivos confiantes, acostumados a dominar o mercado de entretenimento doméstico. Hastings ofereceu algo que parecia improvável, vender a Netflix inteira por cerca de 50 milhões de dólares, uma mixaria comparada ao valor da Blockbuster na época. A proposta? A Blockbuster compraria a Netflix, que se tornaria a operação online da gigante das locadoras. A Blockbuster manteria suas lojas físicas, enquanto a Netflix cuidaria da parte digital, criando um ecossistema híbrido perfeito para a transição que estava por vir. Mas os executivos riram. Literalmente. Para eles, o streaming era uma ameaça inexistente, o aluguel físico continuaria reinando. A internet era lenta, limitada e, na visão deles, incapaz de substituir a experiência de ir até uma loja. A Netflix foi descartada como uma ideia excêntrica e o encontro terminou ali, com um ou não o que mudaria para sempre o mercado. O detalhe irônico. A própria decisão financeira da Blockbuster, movida por excesso de confiança, abriu espaço para que a Netflix transformasse um ou não humilhante em combustível para o futuro. Assim, naquele momento aparentemente banal, o dinheiro realmente contou uma das histórias mais caras da indústria do entretenimento. Depois da recusa humilhante da Blockbuster, a Netflix percebeu que não poderia competir seguindo as mesmas regras do mercado físico. Se quisesse sobreviver e crescer, teria que criar um jogo completamente novo. Foi aí que surgiu a virada mais importante da história da empresa, um modelo de assinatura, algo que parecia simples, mas que mexia profundamente com a lógica de como o dinheiro circulava no entretenimento. Antes, o setor vivia de tarifas como multas por atraso, taxas extras, cobranças por cada DVD. Era um sistema que lucrava com o erro do cliente. A Netflix propôs o oposto, um valor mensal fixo, sem taxas, sem atrasos, sem surpresas. Para o consumidor, isso significava liberdade. Para a empresa, significava previsibilidade de receita, o sonho de qualquer negócio. E foi exatamente essa previsibilidade que deu à Netflix fôlego para crescer sem depender apenas de capital externo. Mas a verdadeira revolução estava só começando. Enquanto a Blockbuster apostava na experiência física e continuava subestimando a internet, a Netflix fazia algo que poucos percebiam, estava coletando dados, analisando padrões, entendendo hábitos de consumo. Cada clique, cada filme alugado, cada pausa no meio da noite se transformava em informação estratégica. O dinheiro começava a apontar para um novo caminho, o digital. É nesse ponto que surge a grande virada, o streaming. A internet ainda era lenta, mas avançava mais rápido do que qualquer previsão otimista. Reed Hastings sabia que o futuro não estava nos DVDs, mas no acesso instantâneo. Assim, a Netflix iniciou testes internos, estudou compressão de vídeo, investiu silenciosamente em tecnologia e começou a preparar sua maior ruptura.
Quando o streaming foi oficialmente lançado, muitos acharam que seria só um complemento do negócio. Mas a Netflix sabia que aquilo era o começo de uma nova fase em filmes e séries sem precisar esperar o carteiro, sem taxas, sem prazos, apenas um catálogo infinito à distância de um clique. Era conveniente, rápido e, principalmente, alinhado ao novo comportamento global. Esse movimento não apenas transformou a Netflix em um serviço mundial, como reposicionou toda a indústria. Estúdios, emissoras e até gigantes da tecnologia começaram a correr atrás de um padrão que a Netflix havia antecipado com anos de vantagem. Quando o streaming começou a ganhar força, a Netflix não perdeu tempo olhando para o mercado americano como se fosse o fim da linha. Para Stins e Randolph, os Estados Unidos eram apenas o começo. A tecnologia permitia algo que nenhuma locadora física jamais conseguiria, chegar ao mundo inteiro sem abrir uma única loja. E esse foi o momento em que o dinheiro começou a apontar para onde a empresa deveria ir. A internacionalização começou silenciosa, primeiro no Canadá, depois na América Latina, depois na Europa. A cada país, um novo comportamento de consumo, uma nova cultura, um novo teste. E enquanto muitos viam isso como expansão agressiva, a Netflix via como um laboratório global. Cada território adicionava milhões de novos dados, horários de pico, gêneros preferidos, duração média de episódios, abandonos de série, maratonas completas em um único final de semana. Esse oceano de informações não era um detalhe, era a nova matéria-prima da empresa. A Netflix não vendia só filmes. Vendia previsibilidade. Sabia quando as pessoas assistiam, o que assistiam, por quanto tempo assistiam e até o que poderiam assistir no futuro. Em um mercado onde as empresas tradicionais tomavam decisões baseadas em intuição e executivos em salas de reunião, a Netflix tomava decisões baseadas em números. Onde o dinheiro conta história, os dados escrevem os próximos capítulos. E foi exatamente essa leitura perfeita do comportamento global que abriu espaço para a fase mais ousada da empresa, a criação de conteúdo original. Por quê? Por mais que o catálogo licenciado garantisse audiência, ele era caro, instável e dependente de terceiros. Os estúdios estavam começando a perceber que a Netflix estava ficando grande demais e começaram a aumentar preços ou reter títulos. A resposta? Fazer seus próprios. Uma jogada arriscada, caríssima e para muitos, impossível de dar certo. Mas a Netflix tinha algo que ninguém mais tinha e dados suficientes para prever o que funcionaria. House of Cards foi o primeiro grande experimento. A empresa sabia que o público amava Kevin Spacey, o diretor David Fincher tinha alto índice de retenção, séries políticas tinham maratonas longas, tramas densas atraíam inscritos que ficavam mais tempo na plataforma. O resultado você já sabe, um sucesso estrondoso, que transformou a Netflix de distribuidora em estúdio global. A partir daí, vieram dezenas de produções originais por ano, em vários países, com diferentes idiomas e culturas. Cada nova série era projetada como um produto de uma linha de montagem estratégica, baseada em dados, ajustada ao comportamento humano e moldada para maximizar o tempo dentro da plataforma. Mas o mais impressionante não foi o conteúdo em si e sim o modelo de investimento. Enquanto a TV tradicional pensava em custos por episódio, a Netflix pensava em custo por assinatura adquirida. Se um título aumentasse a base de assinantes, ele se pagava, mesmo que fosse considerado caro demais ou pelos padrões hollywoodianos. É por isso que ela se arriscou em produções gigantes como The Crown, Stranger Things e, mais tarde, obras internacionais como La Casa de Papel e O Round 6, que explodiram globalmente. A Netflix provou algo simples, mas revolucionário, e quando você entende o comportamento das pessoas, consegue prever o movimento do dinheiro. E quando consegue prever o movimento do dinheiro, você passa a controlar o jogo. A transição para conteúdos originais não foi apenas uma estratégia criativa. Foi uma estratégia financeira, calculada, fria e necessária. Uma virada que transformou a empresa de locadora digital em um dos players mais poderosos da história do entretenimento. Quando a Netflix alcançou o topo do mundo do entretenimento, algo inevitável aconteceu. Os gigantes acordaram. A Disney, a Amazon, a Warner, a Apple, todos perceberam que haviam subestimado a empresa que começou enviando DVDs pelo correio.
E, de repente, o que antes era um território pouco explorado se tornou o campo de batalha mais caro da história da mídia moderna. A guerra do streaming não começou com anúncios grandiosos, mas com pequenos movimentos estratégicos. A Disney passou a recuperar seus direitos, retirando clássicos e franquias do catálogo da Netflix. A Warner fez o mesmo. Estúdios que antes dependiam da empresa começaram a enxergá-la como ameaça, se não mais como parceira. O dinheiro mudou de direção, e onde ele muda, as histórias também mudam. A Netflix, então, entrou numa nova fase, do custo crescente. Para manter o ritmo global, precisava produzir mais, investir mais, arriscar mais. Cada país exigia conteúdo local, cada região exigia linguagem própria, cada público exigia identidade. Se antes ela era a única rainha no tabuleiro, agora enfrentava adversários com bolsos infinitos. Mas a guerra não era só sobre catálogo. Era sobre atenção. As pessoas têm 24 horas no dia. E cada nova plataforma tentava roubar minutos ou segundos desse tempo. A Netflix, que sempre dominou a conversa, começou a ver picos de concorrentes, explosões pontuais e fenômenos isolados. Mesmo assim, a empresa fez exatamente o que sempre fez e apoiou-se em dados. Ajustou algoritmos, testou formatos, investiu em reality shows, documentários, filmes locais, produções baratas com alto potencial de retenção. Reavaliou prioridades, cancelou projetos arriscados, acelerou outros. Ao mesmo tempo, enfrentou críticas, saturação do mercado, excesso de títulos, quedas de assinantes em alguns trimestres, aumento de preços e polêmicas sobre compartilhamento de senhas. Pela primeira vez em sua história, o público começou a questionar se a Netflix ainda era imbatível. Mas a verdade é que, em toda guerra longa, não vence quem começa mais forte, vence quem entende o ritmo do campo de batalha. E nisso, a Netflix ainda está anos à frente, sabe quanto vale cada assinatura, cada minuto assistido, cada renovação. Sabe onde cortar e onde investir. Sabe quando arriscar e quando recuar. A guerra do streaming é imprevisível para quem olha de fora. Mas para a Netflix, tudo continua sendo uma grande equação. E como sempre onde o dinheiro conta história, os dados apontam o futuro. A história da Netflix é a prova de que os visionários não esperam permissão. Eles enxergam possibilidades onde o mercado só vê limitações. Da recusa humilhante da Blockbuster ao domínio global do streaming, cada capítulo dessa jornada foi escrito com ousadia, risco e decisões que pareceram suicidas até que se tornaram inevitáveis. Mas agora o cenário mudou. A empresa que transformou a forma como o mundo consome entretenimento enfrenta rivais com poder ilimitado, estúdios que antes eram parceiros e hoje são concorrentes diretos, e um público que nunca foi tão volátil. A questão é simples, mas carregada de impacto. Depois de desafiar locadoras, reinventar o streaming e mudar para sempre o comportamento de bilhões de pessoas, será que a Netflix ainda tem a força para continuar liderando quando todos os gigantes finalmente entraram no jogo ou estamos prestes a assistir ao início de uma nova mudança, onde outro player escreverá o próximo capítulo dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o like e se inscrever.